No início? Fazer essa introduçãozinha? É só fazer essa introduçãozinha e depois tu dá o pontapé inicial ali pra gente começar os rolês. Pra quem a gente não deu boa noite, Joãozinho, Pedro ali também que chegaram. Vamos ver quem mais, a Marina. Boa noite, galera, sejam bem-vindos. A gente tá aqui papeando, falando um monte de bobagem, dar essa descontraída antes da nossa aula. Que hoje nós temos uma aula extremamente relevante, gurizada. E quando eu digo extremamente relevante, é porque ela é extremamente relevante, certo? Não sendo redundante nesse processo, mas é porque realmente ela é extremamente importante, certo? A gente vai falar de um período histórico que na realidade a gente pode chamar de um longo período histórico, tá? Que não vai se resumir a uma localidade, não vai se resumir a essas duas nações que a gente está falando, mas é talvez o primeiro grande período histórico que verdadeiramente vai atingir todas as esferas das populações mundiais, em todos os seus efeitos. Porque é nesse momento que a gente pode dizer que o capitalismo literalmente, tá? Se ele já era globalizado anteriormente, mas agora é nesse momento que a gente tem uma expansão para todos os territórios, tá, conhecidos na Terra, a influência do capitalismo e, obviamente, além da influência do capitalismo, a gente vai ter a influência da outra ideologia. Então, o que a gente vai fazer nesse período da Guerra Fria é perceber um conflito que ele não necessariamente ele é físico, tá? Ele vai se transformar como físico em certos momentos, em algumas localidades, mas ele é um conflito total. Então, ele é um conflito político, econômico, ideológico, cultural, certo? Que vai se estender por grande parte do planeta Terra, certo? Em várias sociedades, em várias localidades. Obviamente, como vocês estão vendo pelas próprias bandeirinhas que a gente está falando aqui, a gente colocou a bandeira da União Soviética, que a gente já viu, que surgiu lá dentro da Revolução Russa, e também dos Estados Unidos, que se tornou a nação, podemos dizer, o país, a grande potência econômica do lado capitalista. No início, primeiramente na Primeira Guerra já se tem uma predominância, mas vai se consolidar como principal país na Segunda Guerra, a partir do fim da Segunda Guerra, tá? E aqui eu deixo aqui a nossa fala para o grandíssimo, o melhor que nós temos, o maior professor que o Educamed já viu, o senhor Bruno Arthur. O nosso querido Marcelinho Bailes, que também, o nosso professor Bruno Arthur também é o melhor também, eu sempre falo isso para todos. Mas só temos feras aqui, eu só aprendo. Mas queria deixar a palavra aqui com o meu querido amigo Marcelo Bailes. Soca a ficha, meu rei. Beleza, então, gente. Então vamos falar um pouco do período que antecedeu essa Guerra Fria, para ser qual é o panorama após a Segunda Guerra, que vai ser um período anterior à Guerra Fria. A gente vai ver que, principalmente a Europa e o Japão, vão ser completamente destruídos dessa Segunda Guerra Mundial, que vocês viram na aula com a Julian e com o Lucas, né? Os conflitos militares eles
veja, por exemplo, em histórias de ficção como James Bond, como personagens de Rambo. agência secreta que buscavam estar vinculados ao outro bloco político e se infiltrar de alguma maneira, buscar gerar crises políticas. Então é nesse momento que a gente vai ver essa espionagem com uma maneira mais frequente e mais falada. Tá? Praticamente, gente. Desculpa, Marcelinho. Eu e Marcelo, a gente estava comentando isso no início da aula, mas praticamente toda a produção cinematográfica que a gente vai ter, principalmente pós anos 80 ali, que já tem uma influência maior do política do Reagan e coisa e tal, a gente vai ter muito, mas muito filme trabalhando sempre a União Soviética ou os russos como o inimigo do mocinho norte-americano. Eu cito alguns aqui só para vocês verem, mas o Rambo, acho que talvez seja o maior exemplo de todos. O Rambo, o próprio Rocky Balboa, quando vai lutar lá com o Drago no Rock 4, Rock 4 ou 4 5, eu não me lembro, que é um filme maravilhoso para trabalhar a Guerra Fria, porque é o confronto entre as duas, entre uma luta de boxe, mas tu pega todos, o James Bond, o próprio Capitão América, se não me engano, tem coisas relacionadas a isso. Então tu pega praticamente todas, e sem contar as produções de guerra em si, né? Então Guerra do Vietnã, é muito grande o registro cinematográfico que a gente vai ter nesse momento a partir desse panorama da Guerra Fria, né? Porque a gente sabe que a mídia também é um processo, é uma guerra de opiniões, e a gente vai ver depois onde que surge isso dentro dos Estados Unidos. Desculpa, Marcelinho, só para dar esse exemplo das coisas. Tem muito filme. Todo momento a gente pode acabar citando filmes porque fala muito. A Guerra do Vietnã é um que a gente comentou como tem produção sobre isso. E, gente, não vai existir, já dando essa questão, não vai existir um ataque nuclear. Mas a ameaça de um ataque nuclear vai ser muito utilizada como uso de política externa para alguma negociação, alguma negociata de política externa. Tá bom? E nos primeiros momentos que a gente pode falar, então, vai ser essa divisão da Alemanha, tá, pessoal? A Alemanha que vai ser a grande derrotada do conflito. Lembrando que as tropas nazistas, elas vão ser derrotadas principalmente pelo Exército Vermelho, juntamente com que faziam parte do Exército Aliado, né? Essa talvez seja uma das dificuldades que as pessoas possam ter de entender a Guerra Fria. A União Soviética e os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e a França, lutam no mesmo lado na Segunda Guerra. Que é depois, a Guerra Fria vai ser esse duelo de vencedores da Segunda Guerra Fria, né? Tá bom? E quem vai ser a grande derrotada vão ser as tropas nazistas, o exército nazista, o exército dos aliados junto com o Japão também, junto com a Itália. E vai ser então necessária a divisão das regiões da Alemanha entre os aliados, que foram os vencedores da guerra. A divisão vai se dar em 4 setores. Depois a gente trouxe um mapa para mostrar para vocês. E vão ocorrer principalmente na Conferência de Potsdam. Vai ser onde vai se organizar em 1945 essa distribuição do território alemão. Lembrando que essas conferências estavam acontecendo desde 1943, quando os nazistas já começam a perder a Segunda Guerra. Existe o Congresso de Yalta, existem algumas outras conferências que buscavam já negociar esses territórios e essa política da Segunda Guerra. Então vai ser dividido em 4 zonas de influência Alemanha. A República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental Socialista,
Acho que outro. Outro. Não, desculpa, fala, fala. Pode falar, pode falar. Não, é isso que o Marcelo falou dessa questão dos filmes é muito interessante. Um que eu acho que significa fortemente isso é O Senhor das Armas, né? Que é um filme com o Nicolas Cage e explica bem esse fim, que vai ser o fim depois, né? Do processo da corrida armamentista. E mostrando essas vendas, né, para países subdesenvolvidos, para movimento de guerrilheiros africanos, latino-americanos, dos Balcãs ali. Querendo ou não, a K-47, a Kalashnikov, é a arma mais famosa do mundo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez a K-47, que é um rifle russo, justamente vem desse período da guerra da Guerra Fria, um rifle criado dentro da Guerra Fria. É muito barato, muito fácil de se manusear. Eu, como tenho larga experiência com arma, acho que eu nunca peguei com uma arma na mão, só de aguinha, assim. Mas ela tem uma facilidade muito grande de locomoção, muito difícil de emperrar e é muito utilizado por grande parte das guerrilhas. A Uzi também, né? A Uzi, que é israelense, isso aí. E além da corrida armamentista, então, a gente vai ver também uma corrida espacial, muito vinculada então com esse desenvolvimento da ciência e da tecnologia, principalmente entre a União Soviética e os Estados Unidos, por disputas que envolveram essa conquista do espaço, essa ida e essa criação de naves espaciais buscando desbravar o espaço, né? Os estudos de desenvolvimento tecnológico dos dois países recrutaram melhores cientistas, engenheiros da Alemanha, que se encontravam desempregados depois da Segunda Guerra, né? E essa corrida espacial vai despontar uma primeira vitória por parte da União Soviética, como a gente vai ver nos anos 50, principalmente a economia da União Soviética estava indo nesse momento melhor até que dos Estados Unidos. Todo mundo achava que poderia ser o futuro da humanidade, o modo de produção socialista, mas o que a gente vai ver que vai ter fim essa corrida a partir dos anos 70, quando a União Soviética já vai estar demonstrando perder espaço nessa corrida e os Estados Unidos estavam deslanchando a sua economia muito mais vigor, muito mais capacidade tecnológica, tá bom? A gente ainda vai ver que nos anos 70, no ano de 1973, vai ocorrer a crise do petróleo. Nesse momento vai ter o encarecimento dos combustíveis e também as relações de cooperação tecnológica entre os dois países, como a Operação Apollo-Soyuz, onde as duas naves acoplaram juntas no espaço em 1975. Então, nesse momento também a gente vai ver uma maior troca comercial entre esses dois países. Vai ser um momento de maior armistício, se é que a gente pode dizer assim, a partir dos anos 70. Aqui sobre a União Soviética, então, o Sputnik, em 1957, vai ser o primeiro satélite no espaço. Depois vão ocorrer alguns testes com animais, uma cadela laica, que vai ser também uma cadela que vai ser lançada ao espaço. O primeiro homem no espaço vai ser o Yuri Gagarin, em 61. A primeira mulher no espaço, em 1967, vai ser a Valentina Tereshkova, se é que meu curso está correto, né? E ainda uma primeira estação espacial. Eu falei para vocês, então, demonstrando que nesse primeiro momento a corrida espacial estava sendo ganha, estava sendo disputada com uma maior vigor pela União Soviética, né? E a gente vai ver que a partir dos anos 60 o que vai acontecer é que os Estados Unidos vão ter um maior espaço nessa disputa, vão conseguir acabar ganhando essa disputa, chegando à Lua no fim dos anos 60, né? A chegada do homem na Lua, que vai ser pelos Estados Unidos, então, agora qual é o nome do personagem que fugiu a mente? O Neil Armstrong, né? Louis Armstrong. O Neil acho que é o trompetista. Eu não me lembro, eu sempre me confundo os dois. Que é o trompetista e o... Gurizada, só uma coisinha nessa questão da corrida espacial, que eu acho importante a gente falar.
É que na realidade não dá pra trabalhar com essa ideia de que um tava ganhando com o outro. Acho que o Marcelo tocou bem nisso, de uma preponderância. Mas é que os dois tinham uma visão diferente, a gente pode assim dizer, dentro da questão do domínio do espaço, né? Os Estados Unidos eles vão buscar a colonização, digamos assim. O objetivo dos Estados Unidos sempre foi um outro local para se viver, digamos assim. Sem ser a Terra, né? Alcançar os limites da Terra. E os russos eles vão ter uma ideia diferente. Você vê que os russos eles não têm essa visão, os soviéticos, né? Eles não têm essa visão tão necessária de chegar numa lua, ir a Marte, esse tipo de coisa. O objetivo deles é justamente a enviar satélites, como é que se pode dizer? Não sei se a vigilância espacial é a palavra mais certa, mas esse outro objetivo mais estratégico e não de ocupação em si. Então ficou sempre, e até hoje a agência espacial russa ela é extremamente relevante dentro do contexto internacional. Esses dias até estava lendo uma reportagem que junto com a NASA se tem a ideia de chegar a Marte nos anos 2030 mais ou menos, que é o objetivo, né, dentro dessas dos Estados Unidos. Eu não sei se questão de usufruir recursos, eu acho que muito mais a necessidade de colonizar uma nova localidade. A gente tem que ver uma ideia também capitalista aqui, né? E aí pode entrar dentro da tua visão dos recursos. Mas o capitalismo, teoricamente, a gente já está sentindo na pele isso em alguns momentos, que vai se esgotar os recursos do mundo, né? Então, a da Rússia não sei se usufruir o recurso. Eu acho que mais nessa questão de vigilância. Por exemplo, jogar satélites, ter predominância dentro de um sistema internacional de conexão, de ocupação desses espaços, né? Como é que chama aquelas estações espaciais? Não tanto dessa de dominar outras localidades, mas sim de vigilância externa. Certo? Ficou mais claro agora? Ficou mais nítido? O que eu quis falar? Não sei se ficou mais tranquilo. Bom, vamos ver. Então tá. A Marina falou que tá de boa, então vamos seguindo. Gente, então agora nós vamos falar especificamente, como a gente disse, é um conteúdo muito denso, muito vasto, é muito tempo, é coisa presente, então é coisa que a gente tem que ter um certo um mecanismo, tá? E a gente discutindo, eu e o Marcelo, a gente trabalhou com a ideia de que seria melhor trabalhar os principais pontos de cada país, que se relaciona com a política ideológica de cada país, no caso os Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo, dos blocos econômicos, tá? Melhor dizendo, não dos países, mas dos blocos econômicos, tanto do bloco econômico capitalista quanto do socialista. E posteriormente daí a gente fala sobre os chamados conflitos indiretos, que daí é Revolução Chinesa, é questão de Palestina, Vietnã e toda uma cacetada de coisa que a gente tem que apresentar nas próximas aulas para vocês. Então eu vou começar, na realidade antes eu quero mostrar um mapazinho que eu coloquei ali. Pode passar pra mim, Marcelinho. Mordi um negócio ali, sei lá o que é. Tá. Eu quero mostrar pra vocês, gente, pra vocês verem como é uma coisa complexa, como ela não é dada simplesmente com essa ideia de mundo bipolar, que é um lado é uma coisa, outro lado é outra coisa. Não. A gente tem que saber que dentro dessas localidades haviam zonas que eram de maior interferência capitalista, mas que também haviam pontos de contrários, tá? E esse mapa eu acho bem legal, porque é um mapa que ele mostra onde se tem os locais que é fixado as tropas capitalistas, no caso a OTAN, e também as tropas do Pacto de Varsóvia, no caso onde agem os soviéticos, né? E também as células guerrilheiras, tanto anticomunistas como guerrilhas comunistas também. Então é interessante a gente ver essa disputa territorial, essas guerrilhas, no caso soviética, muito mais por organizações internas do país, tá? Não pela União Soviética. A gente percebe que a União Soviética, uma das coisas que eles vão ter é que eles não vão ter essa ideia de conquistar novos territórios, porque, sabendo ou não, a União Soviética sempre soube que teria uma dificuldade de um enfrentamento direto
dentro dessas localidades. Então para ela não era vantagem fazer isso. Então essas interferências de guerrilhas que a gente vai estar comentando aqui é muito mais guerrilhas que vão se criar dentro do próprio país, de organizações do próprio país, do que influência externa do soviética, certo? Como no caso aqui que a gente está vendo, vou dar um exemplo para vocês aqui, ali na Colômbia, aqui ó, em cima, consegue circular ali a Colômbia para eles, Marcelinho? Que é as Farc, por exemplo. Aqui vai ser as Farc, certo? Mas em outras várias localidades a gente também vai ter. Aqui no Peru, o Sendero Luminoso, que nada tinham a ver com a União Soviética, nem tinham conexões com a União Soviética, certo? Pode passar, Marcelinho. Esse mapa é bem legal para vocês analisarem depois, recomendo. Gente, então para começar o bloco capitalista, e eu sempre coloco ali como liderança o principal expoente dos Estados Unidos, a gente vai falar da doutrina Truman. Quem é que foi Truman e o que é a tal doutrina Truman, tá? O presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, após o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, vai iniciar então uma campanha internacional para justamente frear o comunismo dentro de regiões que eram consideradas dentro do bloco capitalista um pouco frágeis. Como assim? Algumas regiões, principalmente essas que estavam nas bordas de regiões de fronteiras, podemos dizer assim, com a Europa Oriental, que era uma Europa capitalista, nessas regiões onde se tinha essa grande influência comunista, os Estados Unidos vai agir mais fortemente, digamos assim, tanto com tropas, mas também com a força capitalista, né, digamos de então meios, a mídia muito forte, obviamente. Alguns locais para dar o exemplo para vocês, Grécia, por exemplo, Romênia, se eu não me engano, nesse primeiro momento vai acontecer uma certa movimentação. Depois a gente vai ter a República Tcheca. Então a gente vai ter em várias localidades que os Estados Unidos vão exercer a sua influência, o capitalismo, o capital, vamos dizer assim, vai exercer sua influência para justamente frear o avanço do comunismo nessa região. A Itália e a França também. Agora me lembrei. A Itália e a França também bastante é um local bastante importante dessas disputas. Mas eu acho que o mais interessante da gente ver nesse momento da doutrina Truman, e acho que é o que fica mais visível para nós, é o chamado macartismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é o macartismo? O macartismo é uma ideologia que vai ser implementada nos Estados Unidos, tá, gente? De não perseguição externa, mas principalmente perseguição interna dentro dos Estados Unidos. Que é uma doideira muito louca que vai acontecer, onde vários artistas, sindicalistas, intelectuais, escritores vão ter suas vidas destruídas, porque teoricamente o Estado norte-americano vai acusar eles de serem espiões soviéticos, tá? E aí, como que eles faziam isso? Principalmente porque existia a chamada, o FBI, existia a chamada, eu nem gosto desse nome, mas é porque o nome era blacklist, então fazendo a tradução é lista negra, tá? Que eram os artistas que eram considerados vinculados a partidos comunistas ou ideários comunistas, tá? Isso, gente, realmente fez uma verdadeira caça às bruxas dentro dos Estados Unidos. Caça às bruxas, no caso, a esses atores, a esses escritores que eram progressistas, nem eram, a grande maioria deles nem tinham vínculos comunistas, que vão se estender não só aí até os Estados Unidos, mas também aos países que eram imperializados, podemos dizer assim, aos Estados Unidos. Isso vai ser muito forte aqui dentro da América Latina. Então quando tu vê, por exemplo, essas teorias os megatos foi aqui embaixo também, essas teorias que vocês verem, por exemplo, que nós vamos ser invadidos pelo comunismo, que o comunismo como criancinhas é anterior, mas toda essa onda anticomunistas que as pessoas falam que comunista, que tal candidato é comunista, que isso não pode acontecer, pessoas que não fazem a mínima ideia do que é ser comunista, mas fala porque foi implementado para eles que é algo ruim. Eles vêm da ideologia macartista. E isso vem desse momento. Era uma campanha. É estipulado que o grande nome... Aí tu pode passar na próxima parte. Não é nenhuma relação de censura. Eles eram perseguidos. E aqui eu boto o principal, talvez expoente que a gente tenha desse momento da lista negra, da caça às bruxas, é o Charlie Chaplin, por exemplo.
O Charlie Chaplin, se vocês forem perceber, o Charlie Chaplin faz filmes até 45, 46. Depois ele desaparece dos grandes cinemas, porque ele é expulso do país. Porque ele tinha vínculos com partido, com movimentos progressistas. Não me engano, até ele, no caso, tinha com o Partido Comunista, Socialista, sei lá. Mas, gente, nós estamos falando dos Estados Unidos. Não existe célula comunista dentro dos Estados Unidos. Isso é meio lunático da gente pensar que poderia. Então, era mais uma contenda de movimento. O próprio, como é que chama ele? O Roosevelt, por muito tempo, foi acusado de ser socialista pelos macartistas, porque implementou o keynesianismo, essa ideia de bem-estar social e social-democracia. Para vocês verem a neura, essa ideia que o macartismo, e obviamente pelos horrores que o macartismo ele destruiu a vida, por exemplo, do Chaplin, que se não é o maior ator da história do cinema, o maior diretor, produtor da história do cinema, o artista mais completo, está nos top 3, certo? E eles destruíram a carreira do Chaplin. O Chaplin teve que se mudar para Londres, por exemplo, só foi voltar para os Estados Unidos nos anos 60, 70, mas daí com a carreira já totalmente destroçada, certo? Então, para vocês verem o poder dessa imagem midiática, e obviamente o FBI trabalhava junto, não numa questão só de censura, mas é que se percorriam esse cara e se faziam uma campanha que aquele cara era um comunista, e que o comunista era um troço absurdo. Por isso que tu não vê muito pouco comunismo. Foi muito utilizado pelo Trump, inclusive agora nos períodos das eleições dos Estados Unidos, dizendo que o Biden era comunista, porque é surreal, né, cara? Surreal. É essa mesma ideia que dizer que o Dória é comunista. É a mesma coisa. Isso é surreal, cara. Isso não tem nexo nenhum. Não tem fundamento. Isso é perseguição. Isso é surrealismo. Isso é viagem total. Entende? Mas é uma viagem, não. Mas a gente tem que, eu acho que, sempre compreender dentro dessa disputa ideológica, né? Dessa disputa dos campos, dos blocos de poder, que os caras vão impedir um avanço da esquerda nessa região do planeta. Totalmente. Isso não é feito por nada, gente. Isso é uma ideia, como o Marcelo tocou muito bem. Isso é uma... e mais, né? Eu vejo isso também como, além de uma coisa implementada, isso também, principalmente para as elites latino-americanas, é muito vantajoso. Porque essa ideia de avanço de ideais progressistas, no caso que diminuam a desigualdade social, mantém os privilégios dessa população. Por isso que aqui é tão impregnado ainda esses ideais. E não é aqui no Brasil, tá, gente? É na América Latina inteira. Tu vai no Chile, tu vai na Argentina, tu vai no Uruguai, tu vai na Colômbia. Claro, modifica de lugar a lugar, mas tu vai em essas localidades, é o mesmo discurso que tu encontra. O mesmo discurso de pessoas que são progressistas, nem tem nada a ver com comunismo, mas que com pensamento progressistas, mas que tem esse medo de comunista, que é comunista, certo? E o porquê que esse nome do macartismo é porque o principal voz que se tinha nesse momento dentro do Senado norte-americano era o senador Joseph Raymond McCarthy, ou seja, macartismo McCartney. Muito saúde, meu querido. E esse cara era o principal voz dentro do Senado para buscar, e ele que também trabalhava junto com a FBI, porque a gente vai ver que o FBI também é dentro desse contexto da Guerra Fria, não só o FBI, mas a CIA também, dentro desse contexto, é importante, certo? Mas ali depois dos anos 70, isso se diminui como perseguição em si, tá? Mas o estrago já tinha feito, até hoje os Estados Unidos têm, não só os Estados Unidos, mas na América Latina também, tem essa questão anticomunista, nem anticomunista, mas antiprogressista, a gente pode dizer, muito forte, né? Pode passar para mim, Marcelinho? Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam o macartismo? É um dos períodos mais doidos, assim, de parar para pensar. Marcelinho, querido, será que tu caiu? Não me diz que tu caiu. Volte, Marcelo, passe para mim os slides. Conseguindo entender até aqui a aula, gente? Alguma dúvida? Vamos aproveitar esse momento que o Marcelinho não está.
Tem alguma coisa a comentar? O que vocês acharam? Concordam? Discordam? Recordam? Se eu acho que a Guerra Fria tem impacto até hoje, mas eu tenho total certeza que tem impacto até os dias de hoje. A Guerra Fria muitas pessoas, inclusive, trabalham com a ideia que a Guerra Fria nunca terminou, né? Que na realidade ela se desenvolve. Ah, voltou meu rei. Pode passar o slidezinho pra mim? Opa, acho que caiu aqui. Eu acho que caiu alguma coisa. Te machucou? Mas falando do Jonathan ali, Jonathan, que se eu acho que a Guerra Fria tem impacto, certamente. A Guerra Fria, na realidade, eu acho que ela terminou como Guerra Fria porque, para mim, a própria Guerra Fria é uma continuação da Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente pode trabalhar como uma consequência direta do que vai acontecer. Se a gente for pegar esse período de uma grande guerra, a Guerra Fria está incluída dentro desse processo, certo? Como uma consequência direta e uma alteração dentro do cenário mundial. Porque a gente tem elementos... Porque é o que a gente já falou, né, gente? É complicado a gente dizer, porra, acabou a Guerra Fria, 50 anos de Guerra Fria, isso não vai ter nenhuma consequência posterior, ou não vai ter continuidades. Vai existir rupturas, vai, mas vai existir continuidades. Tu tá falando da questão da Coreia do Norte, mas tem a questão da China, tem a questão da própria Rússia. Não é à toa que todos os países que são inimigos diretos dos Estados Unidos, inimigos declarados, China, Rússia, Coreia do Norte, Irã, que também vai estar vinculado com esse processo da Guerra Fria, tudo isso vai estar vinculado com segmentos desse processo histórico que é a Guerra Fria, certamente, certamente. E o Brasil também vai estar incluído aqui dentro desse processo. Porque a própria ditadura cívico-militar que a gente vai ter nos anos 60, que vocês vão ver com o Bruno e com a Manu, é decorrência direta da Guerra Fria. O próprio golpe que a gente sofreu em 2016 está vinculado a esses tipos de negociações ainda, gente. A gente tem que entender e aí tirar da nossa mente colonizada que o Brasil é um país soberano. O Brasil não é um país soberano, a gente é vinculado a interesses externos com essas pessoas que estão no poder hoje em dia, certo? Então isso tudo está vinculado a esse processo, a esses avanços. Por que vocês, quando vê processos lá do lawfare, quando deu a Lava Jato e coisa desse tipo, vai estar vinculado com os Estados Unidos? Porque é de interesse, isso é Guerra Fria, o que os caras estão fazendo há 50 anos, 60 anos, 70 anos, certo? Então obviamente isso vai ter resquício na nossa vida nos dias de hoje. E não só nós, né, mas todo mundo. Que a Marina perguntou ali, Sor, como os Estados Unidos vencem a Rússia na Guerra Fria? Eu sinceramente acho que os Estados Unidos nunca venceu, tá? Eu acho que a Rússia perdeu, pra ser bem sincero, e não por causa da União Soviética, até porque eu tenho várias críticas à União Soviética, mas isso quem vai explicar melhor depois vai ser meu querido amigo Marcelo Bales, talvez não nessa aula de hoje, mas dando um spoilerzinho assim. Eu acho que a União Soviética ela não conseguiu se adaptar à economia, principalmente a partir do neoliberalismo, que vai ser implementado, que é uma ideologia econômica extremamente agressiva, que não vai se importar nem um pouco com a questão do bem, vai lutar contra, inclusive, a questão do bem-estar social e a desigualdade social. E a União Soviética não conseguiu se adaptar a esse sistema econômico mundo, certo? Onde vai ser fixado, por exemplo, o capitalismo que a gente conhece como especulativo, financeiro. A União Soviética não vai conseguir fazer frente. A gente pode dizer assim, a União Soviética até os anos 70 eles fazem frente, inclusive em muitos momentos até superior, mas posteriormente aos 70 ela só vai decaindo. Principalmente a gente pode ter a crítica que depois provavelmente o Marcelo vai fazer da entrada de elementos capitalistas dentro do Estado Soviético, com alguns comandantes da União Soviética que a gente vai fazer, mas isso é um assunto que eu quero deixar mais para o Marcelo trabalhar com vocês, porque ele fez mais essa parte, eu vou me prender, mas acho que já deu uns spoilers. Quer falar uma coisa, Marcelo, sobre isso? Eu acho que tu falou muito bem a questão, principalmente uma vitória econômica, por conseguir se adaptar e transformar a sua economia, enquanto que a União Soviética tinha um direcionamento muito
Mas a gente tem que ver também. bastante água para rolar. A gente fala isso, os Estados Unidos, a economia capitalista conseguiu vencer, mas ao troco de muita coisa, né, gente? A gente sabe o quanto a desigualdade social ela só se estendeu e se superou a partir desse momento que a gente tem o neoliberalismo. Então é a custa de muito sangue, é a custa de muita gente passando fome, custa de muita morte que isso vai acontecer. E obviamente que isso não deveria acontecer na União Soviética e no próprio bloco capitalista anteriormente, mas se intensifica a partir desse momento. A desigualdade social ela dá um pulo gigantesco a partir das, inclusive nos próprios países de primeiro mundo, Inglaterra, Estados Unidos, que acho que são os dois principais focos do neoliberalismo, né? Vamos seguindo então. A gente tem agora aqui, nesse momento, o Plano Marshall, tá, gente? O que é o Plano Marshall? Tu imagina, cara, os loucos passaram 7 anos se entupindo de bomba, se entupindo de tiro, tanque, casa caindo, prédio, cidade destruída, campo de concentração. A Europa estava completamente destruída, principalmente a Europa Ocidental. Aquela parte da Europa Ocidental, que é o que o bloco socialista, o capitalista, vai ter essa tutoria, digamos assim. Então eles, para se reerguerem dentro do cenário internacional, e aqui a gente vai buscar entender por que os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para os caras se reerguerem no cenário internacional. Gente, o capitalismo não é uma ideologia que ela se identifica por nação. O capitalismo está vinculado a um sistema global de países. Foda-se o país. Não tem muito, claro, tem elementos, mas para o capital não importa muito essa situação. Certo? Ele tem que fazer circular, o capital tem que girar, certo? E para girar dentro da Europa, que era um dos locais mais consumidores, esses caras tinham que reerguer essas nações que tinham sido completamente destruídas dentro da guerra. E aí, em 1947, os Estados Unidos largam o que é o chamado Plano Marshall, que vai ser um auxílio financeiro a essas nações que foram completamente destruídas dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Tá? Sob forma de empréstimos para as nações do bloco capitalista, só não os socialistas, só os capitalistas. Então os Estados Unidos é nesse momento que ele se torna o principal país, porque é ele que tem o lucro. A gente tem que pensar que os Estados Unidos teve pouquíssima influência, talvez só no Havaí ali, de ataques ao seu território, podemos dizer. Então é um país que nunca parou, digamos, nunca foi afetado diretamente no seu território pela questão da guerra, pela questão populacional sim, mas dentro do território não houve conflito da guerra. Então isso facilitou para os Estados Unidos também ter essa predominância econômica dentro do cenário internacional. E principalmente a partir dos anos 70, a gente vai ver que essa dependência econômica, tanto do Japão quanto os países da Europa Ocidental, vão diminuir consideravelmente, porque eles já vão estar em desenvolvimento, a industrialização nesses países já vai estar bastante desenvolvidos. Então, nesse momento a gente começa também, por isso que eu digo que os Estados Unidos, não sei se eles venceram a Guerra Fria, porque a gente pode dizer que o capitalismo pode ter sobressaído a política do socialismo soviético, tá? Mas os Estados Unidos em si, porque quando termina a Guerra Fria, os Estados Unidos é o principal foco econômico, mas a gente tem outros já. Japão, Alemanha, a Inglaterra menos, mas França, os principais dois, Alemanha e Japão, acho que são os principais, assim. E tanto que a gente está vendo, são há 1991, 30 anos atrás, agora os Estados Unidos a gente pode dizer que está perdendo o primeiro posto para a China, certo? Então não foi uma vitória, não dá para dizer que foi uma vitória dos Estados Unidos, foi uma vitória do capital. Isso sim, dá para dizer. Pode passar para mim, Marcelinho. Ficou uma dúvida em si, gente? Posso continuar? Alguma dúvida? Posso tocar ele ficha? Então tá. Ele tá escrevendo ali. Tá, beleza. Vamos continuar então. Gente, agora eu vou falar para vocês da OTAN, tá? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai ser uma aliança militar formada pelos principais países desse bloco capitalista. O líder, obviamente, por ser o líder do bloco capitalista, vai ser os Estados Unidos.
E vai procurar, se a gente falou daquela doutrina Truman, né, a evidência física da doutrina Truman é a OTAN, tá? Que é as tropas desses países do bloco capitalistas que vão agir em zonas de conflito político ideológico, certo? E até hoje age, não é, é um país que até hoje é um local, uma organização que até hoje age nesses países de influência. Muitos trabalham como terrorismo em alguns momentos, mas de influência ideológica distintas, certo? E principalmente com essa ideia de, e isso eu acho muito doido, das missões humanitárias, que vai muito da ideia tem um, não sei se ele é historiador, filósofo, antropólogo, se ele é sociólogo, o Emanuel Wallenstein, que é um que eu gosto muito, que ele fala da questão do universalismo europeu, tá? Que é tu trabalhar o universal, aquilo que é o padrão universal, como o correto, o único, que na realidade é o europeu norte-americano, tá? Etnocêntrico europeu, certo? E a OTAN vai fazer isso. A OTAN, além de implementar, são as conquistas etnocêntricas em locais que as ideologias ou as culturas não carregam esse universalismo europeu. Como essa ideia de libertação, da liberdade. Liberdade do quê? Né? A própria Primavera Árabe, a gente pode contestar nisso, né? Da liberdade. O que o Marcelo e eu lemos também, um livro que eu comecei a ler, não li todo ainda, que é o das guerras híbridas também, que tem a ver com essa questão. Então, tudo isso é muito relacionado da OTAN, né? A gente próprio com o Brasil, a gente pode dizer que o Brasil teve essa ideal, e tem que ser falado, como vocês viram com o Matheus Gomes, que tem que ser falado, inclusive, num período, num governo progressista. Tá? Que a gente trabalha como um governo, que algumas pessoas trabalham de esquerda, eu prefiro trabalhar com a ideia progressista, mas que é o governo Lula e Dilma com a ocupação do Haiti, por exemplo, que foi um desastre completo, que tava as tropas da ONU, tava as tropas da OTAN, foram lá e só cagaram, nada que se propôs no início, o Matheus esteve aqui falando com a gente, nada do que foi proposto no início foi resolvido, os caras continuam sem um presidente destituído, o país continua em epidemias, é terrível a situação, tão terrível quanto anteriormente. Então é complicado essas debates que foram para lá, angariaram prestígio para conseguir agora estar no poder no Brasil. No poder no Brasil, esses general Heleno da vida, esses caras, tudo estavam lá no Haiti. Era o prestígio. É o prestígio. Inclusive aquele que é do lado do como é que é o nome do secretário? Que não é o Heleno, é o outro. Foi até expulso de lá por má conduta. Por não seguir a... Eu não me lembro o nome dele. É o outro, é o mais velhinho, que tá sempre com o Bolsonaro de lá. Organizações das Nações Unidas, tá, gente? A ONU. Por que eu falo isso? Cara, a ONU é um órgão do bloco capitalista, tá? A ONU, ela não é um bloco mundial que quer ele talvez possa ter surgido com essa ideia, mas a gente sabe que a ONU, ela tem nuances, vamos dizer assim, bastante questionáveis, tá? A ONU vai surgir, como eu e a Julian falou para vocês, a partir do fracasso das Ligas das Nações em conter os períodos de paz pós-Primeira Guerra, aquele período entre guerras que a gente viu ali. A Liga das Nações foi criada para conter os avanços da guerra, para não acontecer a guerra. Pô, no meio dos caras teve nazismo, fascismo e teve uma Segunda Guerra Mundial. Então acho eu que não deu certo, né? Então daí eles resolveram. Acho que não foi a ideia ideal. Acho que não foi uma boa ideia. Mas aí acabou a Segunda Guerra Mundial e foi necessário criar um outro organismo que mais fixamente trabalhasse isso, e foi criada em 1945, em 24 de outubro, de libriana como eu, 24 de outubro, a ONU, tá? Em Nova York, nos Estados Unidos. Como consequência, então, dos horrores da Segunda Guerra Mundial, como o Holocausto, as bombas atômicas, foi necessário criar, então, mecanismos para manter a paz mundial. E é nesse contexto que vai surgir o que a gente conhece como a Declaração dos Direitos Humanos, tá? Que é uma carta muito baseada, que a gente já discutiu aqui, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, só que com alguns aspectos que vão se modificar. A questão da escravidão, por exemplo, não vai ser mantida, obviamente.
Mas o que eu acho interessante da gente conversar com a ONU, sobre a ONU, tá, gente? A ONU, na realidade, essa declaração dos direitos humanos, ela vai interessar até onde não interfira o avanço do capital. Certo? Então, questões humanitárias, a ONU ela vai lá, salva, questão lá do Afeganistão, por exemplo, que a gente teve da guerra do Afeganistão em 2001, eu vivi isso, me lembro muito bem, não sei se o Marcelo se lembra, nós somos contemporâneos, né, Marcelo, para não dizer velhos, já nesse momento, que não sei se você se lembra, mas quando estourou a guerra do Afeganistão, o Bush, o George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos, a justificativa é que havia guerras de biológicas, sei lá, essas merda que republicano fala. Armas escondidas no Iraque. Armas químicas, essas doenças. Assim. E aí foi o motivo sem comprovações nenhuma, foram lá os caras da ONU, não tem nada aqui. Tá, então a gente vai invadir. E aí eles invadiram de qualquer maneira, a ONU não fez absolutamente nada, porque a ONU é interesse do capital, né? E era interessante para o capital o investimento, principalmente pelas altas jazidas de petróleo que se tem dentro daquela região, sobretudo, além de outras riquezas. Mas, gente, então a ONU ela tem bastante questões duvidosas. Agora, por exemplo, que a gente tem não só a ONU, tá? Também outros organismos que são vinculados à ONU como não são. Eu dou um outro exemplo de um organismo internacional. A OEA, por exemplo. A OEA que é a Organização dos Estados Americanos, que também tem vinculação com a ONU. A OEA, no ano passado, fez todo aquele bolo com a eleição na Bolívia lá, destituíram Evo Morales e coisa e tal, contestaram, no fim das contas não encontraram nada de irregular dentro da eleição do Evo Morales. Agora, quando o senhor Trump fala essa quantidade de baboseira que está falando dentro do processo eleitoral norte-americano, a OEA não dá um pio. Eles não deram um pio dentro desse contexto eleitoral norte-americano. E aí? Não é a Organização dos Estados Americanos? Sabe? Então tudo isso está vinculado também com uma questão de poder do capital. E a ONU age assim a partir de países, por exemplo, de terceiro mundo, ela vai agir diretamente para o interesse do capital. Certo? E aí também eles vão ter vários órgãos que a gente sabe dessa questão de padronização cultural e controle dessas nações que participam desse bloco capitalista. E aí vai entrar vários, por exemplo, essa é a questão que eu falei da universalismo europeu, com a Unesco, por exemplo, de uma padronização de ensino cultural, na própria Organização Mundial da Saúde, no Banco Mundial, do FMI, que estão aí para cravar diretamente os países subdesenvolvidos com dívidas externas gigantescas e fica daí nesse fluxo de dever, dívida interna e nunca se evolui, sempre ficam reféns desse processo e esses órgãos estão vinculados à ONU. Certo? Fala, Marcelo, desculpa, querido. Não, sempre desconfiem, por favor, isso é uma questão muito importante até para a vida, não é só para o cursinho e para a aula de história, mas sempre desconfiem quando dizem que alguma coisa não tem ideologia, porque isso é mentira. Total. Tudo, absolutamente tudo tem ideologia, porque ideologia é um conjunto de ideias de como tu vê e expressa o mundo, entendeu? Como tu se enxerga no mundo. Quando algo diz que não tem ideologia, é porque geralmente ela está naturalizando as relações de poder que existem. Tá? Então, muitas vezes a gente vê a galera falando até de escola sem partido, escola sem ideologia. Em diversos âmbitos da vida a gente
sabe que eu falando, foi muito bom que tu falou isso. Hoje eu escrevi até um texto hoje. Porque eu me senti, né? Eu não gosto muito de falar e pagar de textão na internet, mas a morte do Maradona, pra mim especificamente, me tocou muito, me tocava muito a figura do Maradona. Eu obviamente não fui contemporâneo de ver o futebol dele, isso é uma coisa que eu explico no texto, mas pra mim a figura do Maradona sempre me tocou muito. E uma das coisas do que o Maradona ele sempre me tocou muito foi sempre definir que o futebol é e deve ser discutido politicamente, diferente do que a gente tem de discursos da autoridade, principalmente do futebol, de pessoas do grande escalão do futebol e da mídia interessada que se mantém esses processos de exploração dentro do futebol, e aqui eu estou falando do futebol. O Maradona diz que não, nós tínhamos que sempre declarar o futebol como um processo, um âmbito de discussão política. Porque o futebol ele é muito mais que um esporte, e o próprio esporte normal tem que ter isso. Mas o futebol ele é um fenômeno social, ele não que nem a gente fala aquilo lá, o futebol, e aqui peço desculpa às pessoas que não gostam de futebol, mas o futebol não é 11 pessoas correndo atrás da bola. O futebol é muito maior que isso, certo? Eu acho que a gente trabalhou com vocês a questão da revolução industrial, o quanto o futebol está vinculado a essa questão das classes, né, da identificação da população quanto a isso. Então, isso que eu falo com o Marcelo, e por isso que o Maradona é um cara que me tocava, porque ele tinha suas posições políticas. Ele sempre deixou claro as posições, sempre enfrentou política, ele nunca se ausentou, ele nunca ficou em cima do muro. E ele tem todos os defeitos do mundo, que eu também concordo e não nego, e acho que deva ser expressado esses defeitos. Mas ele nunca se negou, nunca ficou em cima do muro. Porque é aquela coisa, quando a gente fica em cima do muro, a tendência é nós cairmos pro lado do opressor. Tendência não. A gente vai pro lado daquele que oprime. Porque quando a gente aceita uma situação de opressão por uma questão de normalidade, a gente está sendo cúmplice daquele processo. Certo? Então, gente, sempre, para isso que a gente ensina história para vocês, mais que tudo, mais para vocês saírem sabendo de Guerra Fria, o Cano Escambau, é que para vocês tenham posição crítica. E aí, vocês inclusive podem contestar para nós, dentro da nossa própria aula, levantar a mão, perguntar, eu não concordo com isso. E trago os argumentos para que vocês não concordem. Vocês não são necessários a concordar sempre com o que a gente está dizendo. A gente está trazendo a nossa visão, a nossa aula, que obviamente tem um padrão ideológico junto. Certo? É muito importante isso que o Marcelo falou, eu acho essencial para o próprio ensino de história e para o ensino de tudo. Não é história, é matemática, é tudo. Tudo que a gente faz na nossa vida tem um teor ideológico. Certo? Tudo, absolutamente tudo. Não existe pessoa neutra. Certo? Vamos seguir. Aqui eu coloquei só uns artigos para vocês perceberem, tá? A gente vai colocar depois. Uma coisa importante que a gente esqueceu de falar na primeira aula. Não tá indo o material para vocês, porque o material não tá pronto, porque é muito grande. Só nessa aula que a gente tinha preparado para hoje, que não vai dar para falar tudo, a gente preparou 50 slides. Só nessa aula de hoje. E nós nem falamos dentro dos slides ainda dos conflitos indiretos. Então, nas próximas 2 semanas, provavelmente, a gente vai estar conversando sobre Guerra Fria. Então é um assunto muito denso, a gente não terminou os slides ainda e não colocou para vocês. Mas eu provavelmente vai ter um documento para vocês acessarem da Carta da Declaração dos Direitos Humanos, tá? Da ONU. Aqui a foto da primeira Assembleia Geral da ONU, tá? Realizada em 1945. Depois, se vocês quiserem dar uma lida, a gente pode conversar em outro momento sobre isso. Pode passar para mim, Marcelinho. Se eu tô te vendo, eu tô tranquilo te vendo, te ouvindo também. Na ouvida dá umas falhadinhas assim, mas eu tô te vendo normal. Falar um pouco também dessa questão do serviço secreto, né, gente? Que isso aqui também é bastante importante dentro desse contexto da Guerra Fria. Essencial, eu posso dizer assim. E aqui eu sublinhei para vocês as 2 principais agências de investigação dentro dos Estados Unidos, tá? Dentro desse bloco capitalista, dentro dos Estados Unidos, como forma de frear também o avanço do comunismo. A gente tem a Federal. Eu nem sabia a sigla do coisa. Achei até interessante fazer essa pesquisa, porque descobri várias coisas do FBI que eu não sabia.
E é um bagulho que a gente vê filme direto e coisa e tal, e a gente não sabe o que que é, tá? Mas então, a agência do FBI, que é Federal Bureau Investigation, vai ser criada em 1908, tá? Como como é que a gente pode dizer? Uma agência de marginal, assim, ela era super pouco utilizada dentro do contexto dos Estados Unidos, só que a partir dos anos 20, 30, se eu não me engano, um cara chamado J. Edgar Hoover, esse cara vai comandar por mais de 30 anos, 38 anos, o departamento do FBI, e esse cara vai transformar o FBI simplesmente na principal máquina de busca, e é muito principalmente pela questão do macartismo, máquina de principal busca nos fatores internos de agenciamento de espionagem dos Estados Unidos. E mais interessante que eu achei do FBI é que ele não é um departamento da polícia do país. Ele não está vinculado com o departamento de polícia federal ou coisa do tipo. Mas ele é uma jurisdição administrada pela Procuradoria de Justiça dos Estados Unidos. Então, pra tu ver, eu pensava sempre, tipo, SWAT, essas paradas, né? Não, o FBI tá vindo. E aí tu começa a prestar atenção sempre aqueles rolos que dá nos filmes, prestem atenção quando os detetives da polícia, tá? Da polícia norte-americana, que tem aquelas duplas sempre de detetive, eles se pegam no pau com o FBI, porque justamente são de bagulho contrário, eles não são vinculados à mesma organização. E obviamente, como o FBI tem uma fama nacional muito maior que os departamentos de polícia, o FBI sempre tem prioridade dentro do sistema investigativo norte-americano. Mas é interessante a gente ver isso também, fazendo as nossas pesquisas. E a outra que é então, acho que é interessante pegar do FBI o que é. O FBI investiga internamente os Estados Unidos. Externamente, a gente tem a CIA, Central Intelligence Agency. Vocês notam que o meu inglês, cada aula com vocês fica mais elaborado, né, gente? I'm stay more smart, you know? Gurizada, os guri estão vindo no inglês. Os guri estão vindo em inglês, não é só vocês fazem aula de inglês e espanhol, os guri estão vindo também. Que é um serviço de inteligência dos Estados Unidos, cujo principal papel vai ser coletar informações de fontes humanas, tá? E avaliar essas informações como vão ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos, além de informar os responsáveis e tomar todas as medidas cabíveis, tá? O Serviço de Inteligência Estadunidense foi criado para satisfazer uma necessidade estratégica em virtude da Guerra Fria e do avanço do comunismo. Então, quem normalmente vai agir a partir da doutrina Truman dentro de outros países é a CIA, tá? Não é o FBI. O FBI muito pouco trabalha fora dos Estados Unidos. Percebam isso nos filmes. Os filmes trabalham bem isso. A CIA normalmente está envolvida em questões internacionais, não o FBI. Ditaduras latino-americanas. Ditadura. Documentos que esses órgãos federais, esses órgãos dos Estados Unidos de segurança secreta, eles abrem os arquivos depois de 30 ou 50 anos, agora eu não lembro. É 30, eu acho. 30 anos, eu acho que é 30. Eles têm que abrir os documentos. Então, em diversos casos de ditadura latino-americana, conspiração, golpes de Estado, estavam presentes a CIA. Tu pode perceber nesses próprios filmes que a gente comentou com vocês, James Bond, coisa do tal, o malvado era sempre um agente da CIA que ficou puto com a CIA e vazou. E era treinado pelo James Bond, como é que é adoro os filmes dele, o que tem o Matt Damon, como é que é o nome? Tem 70 filmes, cada um é a mesma coisa, mas todos são muito bons. Como é que é, meu? James Bond? Não sei o que Born. Não, os Born. Não sei o que Born. Identidade Born. Adoro os filmes dele, adoro. E é um ex-agente da CIA, certo? Então tudo isso está vinculado a esses mecanismos internacionais. Só o Tom Cruise e o Missão Impossível, que é uma agência diferente. Que é não sei, uma agência impossível. Também adoro os filmes dele. Eu adoro filme ruim, tá, gente? Mas gente, fazendo esse serviço secreto de espionagem importantíssimo nesse momento que não houve conflito direto, então essa espionagem era fundamental para descobrir como é que o outro lado estava, fundamental para conspirar e buscar enfraquecer o outro lado, né? Então vai ser muito utilizado esse
predominante. E o outro lado, como o Marcelinho vai falar, também tem. Gente, vou falar rapidinho aqui porque eu tô atrasado, não é não. Mas é bom, gente, e eu quero falar com vocês a questão, acho que é o auge da aula de hoje, que é os movimentos de direitos civis. A União Europeia, tá, gente? Como é que vai funcionar a União Europeia? Praticamente a gente tem que entender a União Europeia como uma forma de defesa e de predominância dentro do bloco capitalista. Ela vai surgir principalmente a partir dos anos 70 como uma alternativa aos Estados Unidos nessa liderança dentro do bloco capitalista, tá? Eu botei vários nomezinhos que eles se autodenominavam, tá? Comunidade Europeia do Carvão e Aço, que vai ser em 1950, Comunidade Econômica Europeia, o Mercado Comum Europeu, de 1957, e aí, no fim da União Soviética, em 1991, a gente vai ter a chamada, que é o de hoje, inclusive eles têm uma própria moeda interna, que é o euro, com liderança principalmente da Alemanha e da França. A Inglaterra tem um caso especial ali, que não vem ao caso a gente discutir hoje, tá? Mas o que eu acho interessante é que após o fim da União Soviética, muitos dos países que faziam parte do bloco soviético vão ser agregados à União Europeia. Aqueles Lituânia, Bielorrússia, sei lá, esses países que ficam mais ou menos... Ucrânia está em disputa para entrar. A Rússia não é, né? A Rússia não faz parte do bloco da União Soviética. Para vocês perceberem as continuidades também que a gente tem que ver nisso. Mas... No momento que a gente vive pós-crise de 2008 já fez também, o que o Lucas não quis adentrar, mas é que esse bloco já está rachando, né? Sim. Então a gente já está vivendo momentos diferentes. Que eu acho que é interessante daí a gente trabalhar dentro do contexto pós-Guerra Fria. Para trabalhar, não adentrar tanto, né? Mas quanto à União Europeia, eu acho que é interessante da gente ver essas partes. Mas realmente o Marcelo tocou num ponto ali que já tá esse bloco quebrando, né? E o euro tá 8 pila, sei lá quanto é que tá o euro. Tá por aí. Pode passar pra mim, Marcelo. Tá branco pra mim aqui. Tá, veio. Gente, quero falar rapidinho para vocês então do movimento super importante que a gente... Esses próximos dois movimentos que a gente... Três, né? Porque tem o neoliberalismo... o Marcelo tá atrasado. Mas esses próximos três movimentos que a gente vai trabalhar vão estar vinculados a contexto principalmente pós anos 70. 60, 70. Tá? Podemos dizer que a primeira fase da Guerra Fria a gente, nos bloco capitalista, para por aqui. Óbvio, vai se manter elementos, mas muitos desses elementos também vão ter outras reviravoltas. Primeiro que eu vou trabalhar com vocês aqui é a chamada contracultura. Se a gente está trabalhando com a ideia de contracultura aqui, quer dizer que vai contra a cultura predominante. No próprio nome está dizendo, certo? Então essa própria cultura conservadora que o capital vai manter dentro dessas localidades onde vai ser predominante, certo? Então vai ser um movimento libertário de contestação cultural que vai surgir nos Estados Unidos, veja só, dentro dos Estados Unidos, a partir dos anos 60, tá? E vai ser alavancado principalmente por movimentos da juventude intelectual, principalmente num primeiro momento, dentro das universidades, que vão buscar romper os padrões dominantes e conservadores da sociedade norte-americana naquele momento, implementados principalmente pelo capitalismo e sustentado pela grande mídia, né? A gente sabe que a mídia vai ter principalmente com o surgimento da televisão, esses padrões estéticos, culturais vão ser mantidos fortemente dentro da sociedade, não só norte-americana, mas depois, posteriormente, no Brasil. O que propunha esse movimento da contracultura? Tá? Um estilo de vida principalmente libertário, sexualmente, tá? Com relacionamentos homoafetivos, ou seja, a homossexualidade nesse momento começa a ter uma certa voz. Nesse momento que os movimentos... E aqui, hoje eu não quis entrar direto nesse ponto, porque eu estava falando com o Bruno, porque o Bruno trabalha com essa questão dos movimentos da comunidade LGBTQIA+, eu acho que é essa a sigla. E o Bruno trabalha com isso e a gente está combinando de trazer pesquisadores e ele também falar um pouco da pesquisa dele para vocês. Acho que vai ser bem legal, bem interessante, mas o surgimento dessas principalmente toma força a partir desses movimentos contraculturais, principalmente a partir dos anos 60. Então, relacionamento homoafetivo, não monogâmico. Fala, Marcelo, desculpa. Não, só lembrando que a homossexualidade era considerada doença em grande parte do crime. Crime
até alguns locais do dia de hoje é considerado crime, tá? Não é uma questão só de preconceito, é uma questão jurídica, inclusive. Os próprios Estados Unidos, a própria Inglaterra, a gente pode citar a homossexualidade com o caso do cientista que inventou o computador, praticamente, o Alan Turing, que foi praticamente assassinado pelo Estado inglês, era declaradamente homossexual, e foi aquele filme muito bom, que é com o gurizão, aquele... Isso, que é do Alan Turing, é dele. Depois eu mando o filme, mas é muito interessante porque fala justamente isso. Quando ele se considerou, se assumiu homossexual, ele foi preso, teve vários rolos, fez tratamento médico para terminar, porque era considerado uma doença, né, terminar a homossexualidade. Então é muito doido a gente imaginar essa... É maravilhoso, eu não me lembro agora o nome do filme. Eu tô com a teoria de tudo, mas a teoria de tudo é do Stephen Hawking. Mas eu não me lembro o nome, se alguém puder dar uma olhadinha aí, eu agradeço. Então, na questão do relacionamento não monogâmico... Como? Falou alguma coisa? Ah, tá. O contra o casamento, tá? Então, contra essa questão contratual também dos relacionamentos. Uma questão de relacionamento com o meio ambiente, então o vegetarianismo nesse momento, o veganismo posteriormente também começam a ter todas as questões de discussões ambientais, energéticas, nesse momento também começam a ser discutidos, a utilização de drogas, principalmente psicodélicas nesse momento, tá? Então, por exemplo, ácido, essas coisas que a galera utilizava, os hippies, né, os movimentos hippies principalmente utilizavam nessa época. E principalmente o início da valorização de resgate de grupos historicamente subalternizados, população indígenas, por exemplo, mas como a gente vai ver, talvez o mais forte que a gente pode perceber, a própria luta do movimento feminino toma o jogo da imitação, perfeito, muito obrigado, Marcelinho. Muito bom, gente, recomendo, muito legal mesmo, filme muito bonito. As próprias mulheres começam obviamente a luta feminina já é bastante anterior, mas a gente tem uma predominância a partir desse momento muito forte, principalmente também agregando essa luta feminina em muitas partes com a luta da população LGBTQI, eu acho que a gente pode dizer nesse momento da contracultura é um encontro desses grupos subalternizados, uma visualização deles que as lutas deles se interseccionam em muitos momentos. Então acho que esse é o padrão mais importante. Obviamente que essas lutas são bem mais antigas, anteriores, os processos de resistência são historicamente realizados, mas nesse momento há uma possibilidade histórica para um avanço grande nessas questões. Só a questão feminina também a gente não acabou trazendo para esse contexto. E eu acho que seria legal em outro momento a gente trabalhar. Sim, mas é diferente também. Acho que seria interessante a gente fazer talvez uma live relacionada com isso. Trabalhar, trazer uma galera para fazer com isso. Acho que seria bem interessante, bem legal. E acho que o maior símbolo que a gente tem desse movimento é o chamado Festival de Woodstock em 1969. Depois a gente vai ver umas fotinhas legais ali. Volta ali. Só que o movimento vai se expandir também para outras localidades. Não vai ficar contido só nos Estados Unidos. Vai se explorar para todo lugar do mundo, tá? E aqui no Brasil especificamente, a gente vai obviamente ter um movimento hippie, mas com uma leitura, podemos dizer assim, própria do brasileiro. E acho que o maior expoente que a gente tem disso é o tropicalismo, dentro do Brasil, que vocês conhecem muito bem, certo? Gal, Gil, Caetano, Mutantes. Como diz o Mutantes, né? Como diz o Caetano, ainda diria para você, Rita Lee, a tua completa tradução, que a Rita Lee seria uma tradução do que é o movimento da contracultura dentro do Brasil, né? E realmente a Rita Lee é uma referência gigantesca. Na música Sampa ele fala, né, que seria São Paulo, uma grande metrópole, coisa e tal. Mas é interessante dar uma escutarem. E uma música maravilhosa, né, perfeita, eu amo. Uma das melhores músicas do Caetano. Caetano já é maravilhoso, mas essa é uma obra-prima. Boa para largar quando for a São Paulo, estiverem em São Paulo, largar Sampa, do Caetano Veloso. Quando vocês estiverem lá nos congressos em São Paulo, que vocês vão fazer quando entrarem na universidade, vocês vão baixando lá do avião ou do ônibus, Sampa do São Paulo.
do Caetano Veloso. Aqui eu trouxe essa foto de estoque, eu trouxe justamente para mim um dos maiores guitarristas, se não o maior de todos os tempos, o Jimi Hendrix, tá, no show dele, mas mostrando também essa variedade racial, né, dentro de um contexto que ainda é super fervilhando da discussão ética dentro dos Estados Unidos, um cara band leader, frontman, negro, e tu pode perceber ali fazendo um dos shows que foi um dos headline dentro do festival, sabe? Então acho que essa própria foto já mostra muito do que é essa questão do Woodstock. E aí tocaram Janis Joplin, o próprio Carlos Santana, que vai de acordo com isso também, né? Um latino fazendo show dentro, com som latino, fazendo um som dentro do festival. Isso é muito importante. Carlos Santana, que não sei se é porto-riquenho ou mexicano, agora mesmo. Mas é um fenômeno, sou um grande fã. Gente, queria perguntar pra vocês, são 10 horas da noite agora. Eu não sei, na realidade, necessidade a gente não tem, tá? Mas eu acho que seria legal pelo menos a gente falar rapidamente essa questão. Rapidamente não, porque eu quero falar com vocês. Mas menos de 15 minutos certamente eu termino. Que é a questão dos movimentos dos direitos civis, tá? Que é principalmente, e aí eu acho muito massa esse assunto, para falar corrido na próxima aula. Eu não gosto da aula nas terça-feiras, vou ser sincero com vocês. Eu acho um assunto tão importante. Não sei o que vocês acham. Seguro ou estão cansados? Qual é? Me expliquem. Eu sei que tá tendo o jogo do Grêmio agora também. Eu também tô nervoso. Não sei nem quanto é que tá. Vamos ver, Maria. Vamos perguntar pra galera. Sejam bem sinceros. Eu não tenho problema a gente parar aqui. Se vocês quiserem, eu sei que muita gente pode estar cansada por trampo. Vocês preferem que eu termine? A gente termina aqui e continua na próxima aula. Porque também tem essa questão de respeitar o horário, né? Toda essa função. A gente entende isso. Mas eu tô super por vocês. Caso queiram parar, não tem problema nenhum. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu prometo que vai ser ligeirinho, não vai ser rápido, não vai ser muito tempo. Posso seguir então? Vou seguindo. Certo? E vai estar gravado também, né? Qualquer coisa que vocês precisarem. Eu já botei pra gravar, tá aqui. Espero eu que esteja gravando direitinho, tá? Agora não tá gravado toda, mas tá gravando direitinho sim, tá? Movimento dos direitos civis. Historicamente, então, a gente tem essa questão da segregação racial dos Estados Unidos, tá? A partir do fim da escravidão em 1834, com a 13ª emenda, e a gente vai ter esse conjunto de leis, que foi um grande acordo, podemos dizer, que aconteceu no fim da Guerra Civil, a Guerra da Secessão, que a gente viu aqui nas aulas também, que é a chamada, esse conjunto de leis que é chamada as leis segregacionistas do Jim Crow. Segregacionista de Jim Crow, tá? Que é um personagem da época, que era leis que, bom, se no Brasil a gente tem esse mito da democracia racial, lá juridicamente existia separação. Então a população negra, os negros não podiam frequentar, a população preta não podia frequentar os mesmos locais que a população branca, não podiam sentar no mesmo lugar do ônibus, não podia, sei lá, várias coisas, os mesmos clubes, esse tipo de coisa. Certo? E eram linchados. A gente tem, eu falei, ataque de organizações de supremacia racial. Acho que a mais famosa de todas a gente tem a Ku Klux Klan, com linchamentos de pessoa pública. É horrível. Tão horrível também quanto as coisas que aconteciam e de certa forma acontecem até os dias de hoje no Brasil. Mas naquela época era descarado, tá? E era legal, certo? Era legal esse tipo de situação. Então a gente tem a primeira, podemos dizer, a primeira associação de luta dos direitos negros é a chamada Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, tá? Criada em 1909 com a sigla NACCP, ok? Então eu coloquei essa organização para mostrar que já se organizava há muito tempo. E não só a partir dos anos 50, que a gente vai ver ali, se organizava há muito tempo já essa luta pelos direitos civis da população negra, tá? Obviamente a população negra
nunca deixou de resistir dentro dos Estados Unidos, sempre resistiu fisicamente ou de diversas outras formas, tá? Mas a organização daí como para lutar pelos direitos civis de uma confederação, podemos dizer assim, a partir de 1909. E uma integrante dessa organização, a Rosa Parks, desencadeou uma grande série de protestos que obviamente já vinham acontecendo, principalmente na figura do Martin Luther King, que já atuava diretamente nesse momento, mas a Rosa Parks fez um ato de rebeldia que ela se negou a se levantar de um ônibus para uma pessoa negra sentar. Sentou num lugar que era teoricamente para uma pessoa branca, né, no caso. E ela se negou a se levantar e ela foi presa por isso. E ela se tornou um grande símbolo da luta dos direitos civis norte-americanos. Aqui está ela, uma pessoa, e ela fazia parte da NAACP, e aqui está a foto dela como presa, né, no caso. Então a luta dela em 1955 ocasionou posteriormente ao fim da segregação dos transportes públicos nos Estados Unidos em 1956. É muito interessante a história da Rosa Parks. Pode passar para nós, Marcelo. Vocês conheciam a Rosa Parks? Já tinham ouvido falar? Maravilhosa, né? Então ela vai lutar diretamente junto com esse cara aqui depois, que é o senhor reverendo Martin Luther King Jr., certo? Martin Luther King vai ser a principal liderança da chamada Conferência da Liderança Cristã do Sul, criada em 1957, tá? Esse movimento era um movimento de reivindicações por direitos civis norte-americanos, ou seja, grande parte abolir esse sistema segregacional, racista, fortemente implementado dentro da legislação norte-americana. Porém, essa Conferência de Liderança Cristã do Sul vai fazer essa reivindicação a partir de métodos não violentos, ou seja, não vai ter um confronto direto, podemos dizer assim, fisicamente. Eles vão fazer passeatas, e uma dessas principais representações é a chamada Marcha de Washington, que vai acontecer em 1963, que vai contar com 250 mil pessoas, gente. É muita gente, e aí principalmente a população negra, mas em conjunto também outras populações, outras pessoas que acreditavam e concordavam com a causa. E em 1964 a gente vai ter a chamada Lei dos Direitos Civis, que era uma lei que encerrava toda e qualquer segregação racial, religiosa e para estrangeiro dentro dos Estados Unidos. Então acabava esse sistema legislativo de segregação. Não quer dizer que o racismo terminou dentro dos Estados Unidos, muito pelo contrário. E isso que eu acho interessante, porque a partir desse momento começam a surgir outras outras organizações que vão lutar para o racismo que não é institucionalizado diretamente, legislativamente nesse momento, mas que está impregnado dentro de uma sociedade de racismo que mantém e impregna esse racismo estrutural, certo? Que vai se manter essas consequências. E aí a gente começa a falar de... Pode passar para nós, Marcelinha? Aqui a fotinha do Martin Luther King. A gente começa a falar do senhor Malcolm X, certo? Qual é a diferença grande das organizações, tá? Vamos falar rapidinho. Não tá passando para mim, Marcelo. Tá tudo branco. Agora passou. Agora rolou. Agora tá aqui. Tava tudo branco para mim. A chamada Organização da Unidade Afro-Americana, tá, gente? Vai ter a liderança do Malcolm X. Quem era o Malcolm X? O Malcolm X era uma pessoa que, primeiramente, ele se envolveu com o movimento da chamada Nação Islã. Ele era um orador fantástico, se envolveu com essa Nação Islã, que era podemos dizer, um movimento negro que buscava criar reivindicações da pauta antirracial e dos direitos da população negra a partir principalmente de uma visão da religião muçulmana. Então vejam só, além de ser um movimento contra o racismo e contra essa questão estrutural, tem uma questão religiosa também.
A gente pode fazer uma comparação, obviamente, historicamente completamente diferente, mas de um impacto semelhante, por exemplo, à revolta dos malês, que é uma revolta para o fim da escravidão, de libertação dos escravos, mas ao mesmo tempo é uma revolta que era a supremacia, era de escravos islamizados. Tá? Então são duas frontes que está sendo lutado aqui. Obviamente eram escravizados e agora são pessoas livres, né? Mas eu digo nessa questão do racismo, do combate ao racismo, mas também essa vertente islamizada. E lembrando, islamizada dentro da África, que também tem outras variações. Então é muito complexo essa questão toda. É muito interessante, muito rico essa discussão dentro dessas organizações afro-americanas, certo? Então a gente tem influência de elementos religiosos islâmicos. O Malcolm X vai se desvincular posteriormente dessa nação do Islã, que vai se desentender com as principais lideranças, e ele vai criar essa organização da Unidade Afro-Americana e vai se tornar o principal expoente, tá? Palestrante, era um orador incrível. Tem um filme maravilhoso, mas é um filme bem longo, mas é maravilhoso, é o filme que inclusive dá o primeiro Oscar ao Denzel Washington, ele é o Malcolm X no filme. Filme maravilhoso, vale muito a pena ver, bem longo, mas vale muito a pena ver, que fala sobre a vida do Malcolm X. E a diferença principalmente da luta do Malcolm X com a principal, tá? Tem várias, mas a principal é que a população negra devia lutar pela sua liberdade, e aí quando a gente trabalha que liberdade é de todo esse sistema racial estrutural que existe dentro da comunidade norte-americana, com todos os seus meios, inclusive a violência se for necessário, certo? Então é o primeiro momento que se organizam de forma para realizar protestos, e se houvessem como é que chama, revidar a polícia no caso, era uma população, e a CIA não, o FBI vai interferir nesse momento aqui muito forte. O FBI vai no Malcolm X primeiramente, e depois nos Panteras Negras, que a gente vai ver depois. Ele vai ter um confronto com essas dissidências que teve anteriormente com as lideranças da nação do Islã, e até hoje é um dos assassinatos mais não se sabe ao certo muito bem quem assassinou, se trabalha com essas lideranças da nação do Islã, mas aquela coisa, tem um pé atrás, até porque você sabia que ele era perseguido pelo FBI, e ele foi assassinado em 1965. Tanto o Malcolm X quanto o reverendo Martin Luther King. Martin Luther King, se eu não me engano, é 1964 ou 67, algum dos dois, não me lembro agora. Mas ele e os dois tiveram tiveram uma comoção gigantesca dentro da comunidade negra internacional. A luta desses dois é do Malcolm X, inclusive, aquela frase que eu acho uma frase incrível assim, para a nossa vida inteira: jamais confunda a violência do oprimido com a violência do opressor. A reação do oprimido com a violência do opressor. Que é isso, né? Na realidade, a violência dessa população, o combate violento que eles faziam, era nada mais, nada menos que um processo de resistência ante processo de violência que era sofrido há séculos pela população negra dentro dos Estados Unidos. A própria violência de serem retirados do local de origem, né? E continuarem sendo tratados violentamente dentro dessas populações. Então, Malcolm X é uma figura dentro do movimento negro, que a gente pode trabalhar até os dias de hoje. O Malcolm X talvez seja a figura mais predominante, inclusive, que o próprio Martin Luther King. Talvez dentro de um contexto geral norte-americano, Martin Luther King seja mais cultuado, vamos dizer assim. Mas dentro da comunidade da militância negra, o Malcolm X é uma referência. Fortemente. Os dois são, né? Mas eu digo esse ideal da autodefesa do negro latino-americano, do negro americano, né? Americano quando eu digo de toda a América, certo? Como deve ser. Pode passar para mim pra gente terminar então com nossos caros. Tá branco ainda pra mim, acho que. Tá, vou ver. Em 1966, gente, dando ao que eu tinha comentado com vocês, que quando tem a Lei dos Direitos Civis em 1964, em 1966 essa luta continua, ela se intensifica, inclusive. Eu acho que essa é a ideia que a gente tem que pegar, porque sendo uma sociedade de um racismo estrutural impregnado,
essa luta ela tem que se intensificar para alcançar outras esferas da sociedade. E isso o Partido dos Panteras Negras vão fazer a partir de 1966. Tá? Como é que eles vão agir principalmente? Armando essa comunidade, armando de diversas formas, de artifício intelectual, de artifício bélico, inclusive, porque eles eram armados. A gente tem que se lembrar que os Estados Unidos é um país armamentista, então tu pode comprar armas, teoricamente, dentro dos Estados Unidos. Então armar a população negra para justamente combater a opressão e a violência sofrida pelos negros, tanto no dia a dia, mas eu acho que principalmente pelo Estado, porque a polícia, como acontece no Brasil, a polícia mata. A gente viu a questão do George Floyd lá nos Estados Unidos, a gente viu a questão do Beto semana passada aqui em Porto Alegre. A polícia sendo um braço do Estado, ela age matando a população negra. É um genocídio negro que acontece no país, nos países nesses, né, que sofreram com toda essa questão racial, com essa estrutura racial. Então eles armam a população negra. Eles armam de diversas formas, intelectualmente, fisicamente, com armas, literalmente, principalmente, e as violências sofridas pela população negra. O discurso deles vão conter, e olha só o louco, né? Por isso que a gente coloca dentro dessa questão do bloco capitalista, porque é um discurso anticapitalista. Então vários deles também vão ser vistos a partir desse meio e perseguidos fortemente pelo FBI, defendendo a liberdade, a terra, o emprego, a educação e outros direitos para a população negra. Vejam só. Então é muito massa a gente começar a pensar que, obviamente, não tinha nenhuma conexão com o bloco soviético aqui, mas é uma leitura das igualdades sociais e uma luta anticapitalista que vem a partir de um movimento de luta de contestação da raça. E isso eu acho muito massa da gente começar a pensar nessa que a Guerra Fria ela não é uma dicotomia simples e de bem e mal, essa parada dúbia que tem do mundo bipolar. Ela internamente ela vai ter. Aqui não se tem nenhuma conexão, muito pouca. Eu não me lembro, pelo menos, de ter conexão com o bloco soviético, certo? Eles vão ter conexão. Isso, mas eles vão ter conexão com o marxismo africano, né? Com o marxismo africano. Dentro das formações deles, um dos livros principais era o livro vermelho do Mao Tse Tung, né? Sim, que é uma outra vertente. Que inclusive vai romper com os soviéticos depois. Isso. Que inclusive vai romper com os soviéticos depois. Então, pra gente perceber, gente, não é uma coisa muito simples. É uma parada bem complexa. E aqui é um dos pontapés que a gente tem do chamado movimento Black Power. Power to the people, todo poder, não é a literatura exata, mas todo o poder ao preto, todo o poder preto, essa coisa do Black Power, certo? Que vai se estender pela questão estética do cabelo, as roupas pretas, esse visual militarizado de uma certa forma. Se tu pega a foto dos Panteras Negras, eles tinham um uniforme, a luva preta, o braço para cima. Todas essas questões vão estar vinculados ao movimento Black Power, ao movimento principalmente dessa questão do Partido dos Panteras Negras. E uma coisa muito interessante que eu acho fantástico do movimento do Partido dos Panteras Negras é que eles davam assistência, além dessa questão da luta política, eles faziam um trabalho de assistencialismo muito interessante, principalmente com as populações de periferia. E até eu coloquei aqui na foto de cima que eles davam o café da manhã para as crianças. Porque o café da manhã é diferente do que a gente tem aqui no Brasil. O café da manhã para o norte-americano é talvez a refeição mais pesada que eles têm. E justamente eles tinham essa ideia do café da manhã para fazer que os alunos fossem para a aula sem passar fome, e aí poderem estudarem e poder alcançar essa libertação a partir da educação. É muito interessante a ideologia. Os Panteras Negras é incrível, a história do partido é muito massa mesmo, vale muito a pena conhecer. Tem um documentário, se eu não me engano, dentro do Netflix tem um posso passar depois para você só me observar.
eles vão ser fortemente perseguidos pelo FBI e vários membros dos Panteras Negras vão serem presos. Alguns deles, inclusive, até os dias de hoje. Tá? Muitos Panteras Negras ainda seguem presos por causa dessa época, considerados, inclusive, pelo governo americano como terroristas. Certo? Então isso é uma coisa interessante, né, da gente ver a denominação do que é terrorismo. Né? O que é essa luta do terrorismo. A própria ONU trabalha com essa ideia do terrorismo. É muito doido. Eu nunca vi terrorista branco cristão. Atentado terrorista branco. É supremacista branco, é coisa. O que é terrorismo, né? Isso é muito massa da gente pensar. Marcelinho, eu não vou te falar da cultura negra hoje. Não, vamos falar da cultura negra, que é só essa aqui, na real. Gente, falar também a própria reivindicação dessa questão da luta negra pós anos 60, pós os direitos civis de 1964, a gente tem isso representado também na cultura, certo? Que obviamente a gente tem a cultura negra muito anterior, que se transpassa de várias formas, da dança, das próprias músicas, com jazz, com blues, porém a música negra ela toma uma relevância nacional e passa de uma música, podemos dizer, a uma arte que se complementa só para os negros, principalmente a partir dos anos 60 e 70. E acho que o principal representante desse movimento é a chamada Motown Records. A Motown Records era uma gravadora de música que atendia principalmente os ritmos, principalmente não, exclusivamente os ritmos afro-americanos, e vai se tornar a principal difusora de cantores negras e cantores negros a partir dos anos 60 e 70 dentro dos Estados Unidos. Então cantores de funk, de soul, de R&B, James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, os Jackson 5, posteriormente o Michael Jackson, todos esses caras, o que é cego, como é que é o nome dele? Puta. Ray Charles? Não, o outro que é cego. O Stevie Wonder, todos esses caras vão ser lançados pela Motown, certo? E também a gente vai ter um movimento cultural extremamente relevante e importante nesse momento, gente. É o movimento do rap e do hip hop, que vai surgir principalmente daí um pouquinho mais tarde, depois que a gente colocou, principalmente a partir do fim dos anos 70 e início dos anos 80, mas principalmente nos anos 80, que engloba dança com os b-boys, que engloba a música com o próprio rap, e o grafite também, a experiência artística, os grafites dentro, principalmente na costa leste norte-americana, Nova York, no Bronx, no Harlem, no Queens, dessas regiões que são historicamente massiva de presença negra, no Harlem principalmente. A gente, o próprio basquete, a gente vai ter nesse momento Harlem Globetrotters, toda aquela parada. A gente tem uma exaltação da cultura negra, então o rap ele surge como um movimento de denúncia, certo? Principalmente a ação policial dentro dos Estados Unidos. E aí por isso que eu coloquei a foto da NWA, que é um grupo de rap, talvez o primeiro grande grupo de rap que a gente tem nos Estados Unidos, principalmente o primeiro grupo de rap da costa oeste, de Compton, que é uma cidade suburbana de Los Angeles, que tá ali com grandes nomes do rap, principalmente acho que os três maiores que ficaram conhecidos, Dr. Dre, o Eazy-E e o Ice Cube, tá? Que, porra, um dos nomes da música dos caras, uma das primeiras músicas do cara, criada pelo próprio Ice Cube, é Fuck the Police, que é uma música fantástica, né, meu? Se vocês puderem ouvir depois eu mando pra vocês. E é uma música que é os caras do gueto mandando a polícia, que a polícia explora. Então, tu entende, dentro de um contexto de uma coisa que a gente vai ver depois, dentro do neoliberalismo, que é a guerra contra as drogas. Parou só pra ela? Pra mim tá normal. Tá normal? O áudio? Tá normal? Pra mim tá normal aqui. Acho que foi pra ti então, Marina. Agora voltou tu pra no coisa. Então a NWA, se vocês quiserem conhecer, que é o princípio do rap norte-americano, já se tinha África Bambata, todos esses caras, mas dentro da costa oeste, o que a gente vai conhecer como gangsta rap, tá? É um grupo muito interessante. Mas vários caras já faziam rap, começa no Nova York, aí depois tem Tupac, toda essa galera. Eu sou muito fã de rap, né? Marcelinho também, a gente conversa muito sobre isso, né? Também, e dentro do próprio Brasil, o rap também se torna uma vertente de denúncia, com o próprio Racionais, com o próprio Taíde DJ1, RZO, mais para os anos 90 aí, né? Falando.
Mas é muito interessante tu ver como esses movimentos culturais da cultura negra vão se englobando dentro desse discurso político também. E a partir disso, gente, muitos artistas esportistas que sempre tiveram presente nas reivindicações das populações negras aos direitos civis. E muitos deles, devido ao racismo, foram perseguidos por sua posição política. Eu acho que o maior exemplo disso, que talvez não tenha tido a sua grandeza reconhecida por toda a população, é o exemplo da Nina Simone. A Nina Simone é uma cantora, que é a foto que está aqui embaixo. A Nina Simone, além de ser uma pianista incrível, nunca pôde tocar o que ela sempre quis, que inclusive, que era música clássica, por ser uma mulher negra, uma mulher preta, ela nunca pôde tocar, nunca foi aceita dentro do centro da música erudita, digamos assim, e ela fazia jazz, tocava jazz, um jazz fortíssimo, as letras dela incríveis, a melodia da Nina Simone incrível, era uma ativista gigantesca. Cara, os vídeos da Nina Simone, assim, tem uma apresentação dela em Montreux, se eu não me engano, na Bélgica ou no Canadá, não me lembro onde é que fica, que é um festival, talvez o festival de jazz mais importante que tem no mundo até os dias de hoje. E cara, ela dá um esporro na galera, assim, por que vocês estão aplaudindo? Isso é uma música de protesto, assim. Então, cara, ela dava no meio, assim. Só que ela foi. É um documentário que tem um documentário na Netflix também, vale bastante a pena, mais de um até. Inclusive ganhou o Oscar, se eu não me engano, de melhor documentário. Mas a gente percebe, o próprio Muhammad Ali foi um grande, o Cassius Clay, o maior pugilista da história, o maior boxeador da história, um cara que sempre esteve envolvido dentro do movimento, era amigo pessoal do Malcolm X, também tinha contato com os Panteras Negras depois. A própria luta do Cassius Clay não era com o George Foreman, com outro, não sei se foi com o George Foreman agora, que foi aquela luta no Zaire, eles fizeram uma luta no Zaire porque o Cassius Clay tinha se negado a servir dentro do serviço norte-americano, e aí foi expulso, não pôde mais competir dentro do país. Aí eles fizeram a luta no Zaire, no meio da África, um troço muito, muito doido, cara. Zaire, que hoje eu não me lembro o que é o Zaire. Congo? Acho que é o Congo, né? Uma coisa assim. Ou no Zimbábue, eu não me lembro onde é que foi exatamente dentro do continente africano, mas eu acho que foi no Zaire, assim. Depois a gente mostra. Mas, gente, tem muita coisa legal desse momento. É uma luta muito linda de tu perceber, e o quanto ela também influencia aqui dentro do país. A gente está falando aqui dos Estados Unidos, porque a gente está falando, mas também isso vai vincular as lutas do Brasil. Inclusive, dentro da nossa aula que a gente vai fazer, a gente quer trazer um pessoal de fora para falar da ditadura cívico-militar com vocês, e nós queremos trazer a Grace, uma querida amiga, uma doutoranda lá da história, que estuda o Grupo Palmares, aqui no Rio Grande do Sul, que é um grupo que reivindica a data do 20 de setembro, com Oliveira Silveira e todo esse grupo de intelectuais negros gaúchos que vão reivindicar essa data do 20 de setembro, esse resgate histórico do movimento de Palmares, certo? É uma coisa feita aqui em Porto Alegre, certo? E a Grace estuda esse movimento e essas questões. Acho que seria muito legal ela trabalhar isso, a questão racial, também dentro de um período de ditadura civil-militar, né? Que para muitos, inclusive, muitas pessoas trabalham que a ditadura civil-militar nunca terminou dentro de uma favela, né? Essa repressão policial, ela acontece até os dias de hoje dentro das favelas, até os dias de hoje dentro das vilas, das populações mais pobres, certo? Tem mais coisa, mas para hoje já era, já me passei muito para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente tentou trazer elementos que normalmente não se traz dentro dessa aula, mas que interseccionam, que falam, que trazem a potências que estão vinculadas a muitas das histórias de vocês também. E cara, tem muito material, como a Marcelo a gente falou, tem muita coisa que a gente pode falar desse período. Tem muito vídeo, tem muito filme, tem muita reportagem, e eu espero verdadeiramente que vocês tenham gostado, e peço mil desculpas por ter me passado, mas eu acho que esses assuntos é o que eu espero dentro de uma aula, que a gente tenha ambientes para conversar. É uma pena a gente não estar presente, né, nesse momento para poder conversar e vocês trazerem as experiências de vocês a partir disso, mas a gente quis resgatar também um pouquinho da ideia histórica, da onde vêm essas lutas, que já são muito mais antigas, são ancestrais inclusive, mas que prosseguem e estão aí
até os dias de hoje. Óbvio, como eu sempre comento com vocês, respeitando o meu lugar de fala, né? Eu curto muito rap, curto muito essas coisas, mas eu sei que da minha posição também e as minhas experiências quanto a esses padrões. Então, por isso que eu acho que é interessante também a opinião de vocês, de alunos que já sofreram com essas questões por si só, mas saberem também que tem muita luta, tem muita gente que há muitos anos, há muitos séculos luta por esse sistema de igualdade que ainda cerqueia nosso país, e não só nosso país, né, como a gente está vendo aqui, o mundo em si só. Muito obrigado por mim, era isso hoje. Ficou alguma dúvida? Marcelinho, quer falar alguma coisa?